Primeiro livro de Crônicas, capítulo 14. Vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 17. Nós temos uma série de sermões com o título geral, Uma História para o Povo de Deus, Primeira Crônicas. E hoje vamos meditar sobre o tema Deus é por nós, Primeira Crônicas 14, de 1 a 17. Assim diz a palavra do Senhor. Então Hirão, rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeira de cedro, pedreiros e carpinteiros, para lhe edificarem uma casa. Reconheceu Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, porque por amor do seu povo de Israel, o seu reino se tinha exaltado muito. Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém, e gerou ainda mais filhos e filhas. São estes os nomes dos filhos que teve em Jerusalém: Shamua, Sobabe, Natã, Shalomão, Ibar, Elishua, Elpelep, Nogar, Negeb, Jáfia, Elishama, Beeliada e Eliflefete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo Davi, saiu contra eles. Mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Então Davi consultou a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus? Entregarmos-á nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Subindo Davi a Baal-Perazim, ali os derrotou. E disse Deus: por meu intermédio rompeu as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamaram o nome daquele lugar Baal-Perazim. Ali deixaram os seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem. Porém os filisteus tornaram e fizeram uma investida no vale. De novo Davi consultou a Deus, e lhe respondeu: não subirás após eles, mas rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então saia a peleja, porque Deus saiu adiante de ti a ferir o exército dos filisteus. Fez Davi como Deus lhe ordenara, feriu o exército dos filisteus desde Gibeão até Gezer. Assim se espalhou o renome de Davi por todas aquelas terras, pois o Senhor o fez temível a todas aquelas gentes. Vamos orar? Senhor, estando nós, o teu povo, diante de ti, rogamos que o Senhor mesmo nos fale pela sua palavra, dando-nos por auxílio o teu Espírito, e oramos por intermédio de teu Filho, a saber, Jesus Cristo. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vivemos em uma época em que se tem destoado a relação do homem com Deus. Nosso texto, ele começa com os filisteus vindo contra Davi, porque ele foi ungido rei. É o que diz o verso 8 aí de 1 Crônicas, o capítulo 14. O motivo listado pelo cronista é o fato de Davi ter sido feito rei. Isso fica claro. Olha o verso 8. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre todo Israel, subiram todos para prender Davi. Ouvindo Davi,
saiu contra eles. Os filisteus são um povo que provavelmente vieram de Creta. Eram conhecidos como o povo do mar, capazes de batalhas no mar. Foram derrotados pelos egípcios no 12º século antes de Cristo. E então passaram a povoar a região próxima a Canaã. E por toda a história bíblica foram inimigos terríveis de Israel. Tinham por deuses dois dos principais deuses pagãos da época. Rejeitavam plenamente a Yahvé como o único verdadeiro Deus. Viviam em idolatria e paganismo, não conhecido pelos hebreus, senão pelo contato que tiveram proibido pelo Senhor. Os filisteus, portanto, representavam a impiedade e a idolatria e sempre fizeram oposição a Israel. Ao saberem que Davi tinha sido feito rei, se opuseram. Por qual motivo? Por que os filisteus não queriam que Davi fosse feito rei? Portanto, encontramos aqui uma indisposição contra o reinado de Davi. Mas ao contrário dos dias de Saul, Israel não fugiu dos filisteus. Na época de Saul, os filisteus também eram oposição contra Israel. E Saul sempre fugiu dos filisteus. E os filisteus sempre ganharam terreno contra Israel e sempre ampliaram um reinado de impiedade e de idolatria. Sempre esse reinado se tornou mais e mais crescente. Ao contrário de Saul, o cronista mostra que Davi imediatamente se opõe a isso e começa a limitar o reinado de impiedade e idolatria dos filisteus até que ele estenda todo o reino plenamente. Em vez disso, o texto declara que Davi saiu contra eles, é o que diz o verso 8. Davi, como sabemos, prefigura o reinado futuro de Cristo, sendo um tipo deste reinado. Em nenhum momento da história de Israel, esse povo santo, essa nação separada, escolhida por Deus, expandiu o reinado como em Davi. Em Davi as fronteiras alcançaram aquela promessa que Deus tinha dado às tribos. Em Davi o reino se estabeleceu em segurança e paz. Dessa maneira Davi prefigura esse reinado futuro, onde os inimigos são vencidos, são derrotados, o reino de Deus é implantado. Davi sendo um tipo de Cristo. Hoje nós vivemos sob o reinado deste Davi, Cristo. Os israelitas viviam sob o reinado da figura, o rei Davi. Os filisteus são a descendência da serpente, em oposição à semente da mulher. É natural, portanto, que a história deles se entrelace com a história bíblica. Eles, em um reino pagão, prefiguram a semente do maligno. Israel, sendo a igreja de Deus, prefigura a semente da mulher. Davi prefigura o Cristo e o reino de Davi prefigura aquele dia futuro que esperamos o reinado completo de Cristo em nossas vidas. Assim os filisteus, por sua idolatria e oposição a Israel, prefiguram e são realmente inimigos de Deus e seu povo. Se você observar o Novo Testamento, Jesus fala muito sobre isso, quando ele nos diz que o mundo nos odeia. Você já viu que as pessoas nos recriminam porque amamos as Escrituras, porque vivemos de forma honesta, detestamos a mentira, honramos a pureza na vida sexual? Essas coisas ardem aos ouvidos do mundo. O mundo odeia estas coisas e nos perseguem, nos recriminam e se opõem a nós, como os filisteus faziam aos israelitas. E quando viram que Davi era um rei escolhido, ungido e chamado pelo Senhor, eles se opuseram de imediato. Como devemos então reagir em meio às lutas e aflições da vida? Primeiro eu quero abrir um parênteses aqui. A aflição e lutas da vida aqui dizem respeito a você como um servo de Deus.
Eu não quero reduzir isso às suas mazelas pessoais do dia a dia, às coisas diminutas e pequenas da sua relação pessoal com este mundo em queda. Então não traga à presença de Deus coisas pequenas e insignificantes do seu mundo pequeno, porque Deus é grande demais para isso. A luta não era a luta de Davi, era a luta de Deus. Davi, o servo de Deus, lutando contra os inimigos de Deus. Muito cuidado, porque às vezes você quer levar suas pequenas lutas do dia a dia para a presença de Deus e quer que Deus se envolva com essas coisas que você deve resolver, que você deve tratar e que é responsabilidade sua e que Deus não tem nada a ver com isso. Então, como nós devemos reagir quando os inimigos de Deus se levantam contra a igreja de Deus, contra o povo de Deus, contra nós, os seus escolhidos? Uma luta espiritual no que diz respeito à igreja e os inimigos de Deus, não aquelas lutas pequenas do nosso dia a dia. Essas lutas e aflições não podem ser reduzidas às minhas mazelas pessoais, mas deve tomar em conta o meu papel maior de glorificar a Deus. Quando você vai considerar a presença de Deus às suas lutas e aflições, uma pergunta deve ser: como a resolução desta luta e aflição vai glorificar a Deus? Não como isso vai me dar bem-estar, como isso vai me dar descanso, como isso vai me dar satisfação, mas como isso vai glorificar a Deus, como isso vai render louvores ao nome de Deus e não ao meu. Portanto, em último lugar, diz respeito ao reino de Deus, não a mim, não ao meu bem-estar, não à minha felicidade, mas ao reino de Deus. Em primeiro lugar, para que possamos viver de forma prática contra essas lutas e aflições, busque saber a vontade de Deus. Eu não sei se vocês perceberam um jogo de palavras que o cronista apresenta no texto. Ele por várias vezes vai fazer esse jogo no texto que nós vamos ler. Um contraste entre Davi e Saul está no fato de que Davi buscou ou consultou a Deus. Olha o verso 9 e o verso 10. Mas vieram os filisteus e investiram contra ele no vale dos Refaíns. Então Davi consultou a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, e entregarmos-á nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. Era comum na história de Israel consultar a Deus antes da batalha. A grande pergunta é: quando você sai para essa batalha cristã, para a luta da vida cristã, você tem consultado a Deus? Você tem buscado a Deus? Você procura saber a vontade de Deus? Ou será que estamos vivendo aquilo que eu denomino a grande praga da igreja cristã, que é o ateísmo prático? O que é um ateísmo prático? É quando teoricamente eu acredito que exista um Deus, que Ele está aí, mas na prática eu vivo como se Ele não existisse. Eu não falo com Ele, eu não busco, eu não me relaciono com Ele, eu não lhe obedeço. Ele existe na minha consciência, Ele existe no meu intelecto, Ele existe nas minhas emoções, mas na minha vida prática eu o separo. A doutora Nancy Pierson fala de uma divisão do mundo em grades. Na grade do privado, Deus existe. Na grade do público, eu o excluo. Na parte das minhas decisões pessoais, Ele está presente, mas quando eu vou praticá-las, Ele está ausente. Então nós somos ateus práticos. Eu vivo toda uma semana sem consultá-lo. Mas se você é chamado por alguém e a pessoa lhe pergunta: Deus existe? Você diz sim, mas na prática você o nega.
Então, esse ateísmo prático, ele tem nos prejudicado, porque enfraquece a nossa relação com Deus. Mas Davi o consultou, Davi o buscou. Com frequência, tais consultas eram feitas por meio dos profetas. Você vê isso lá em 2 Crônicas 11, de 1 a 4, 20, de 1 a 30 e 25, de 5 a 13. Hoje, conforme Hebreus 1, 1 e 2, Deus nos fala pela palavra. Farei a leitura deste texto, eu quero que você acompanhe atentamente o que declara Hebreus, o capítulo 1, verso 1 e verso 2. Havendo Deus, portanto, no passado, outrora falado, passado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Então ele fala que no passado Deus falou de muitas maneiras, de muitas formas aos patriarcas, isso por meio dos profetas. Verso 2: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Portanto, Deus cessou a forma de falar que anteriormente ele usara com os patriarcas, por meio dos profetas. Hoje ele nos fala exclusivamente por meio do Filho, da sua palavra. A saber a vontade de Deus para nós em seu reino, exige de nós que conheçamos a palavra. Um outro grande mal da igreja nos nossos dias é a preguiça intelectual. Meus irmãos, a culpa é de vocês. Isso, a igreja. A igreja deveria motivar, fomentar, estabelecer, manter igrejas com escolas cristãs, para capacitar a cada pessoa que se achegasse a este local, que leia e interprete as Escrituras. Pois é pela palavra que ele nos fala. Ora, para saber a vontade dele, do seu reino para conosco, precisamos conhecer a palavra. E nós não cremos, como os católicos romanos, de que haja um intérprete capaz de nos dizer o que fala a palavra. Nós cremos que o pastor deve capacitar a igreja para que, com o auxílio do próprio Espírito Santo, ela leia e conheça a palavra e obedeça a palavra. É por isso que os protestantes trazem a palavra consigo. Não é um adereço religioso, não é simplesmente para servir de material litúrgico no culto. A palavra, ela é conduzida junto ao crente para ser vivida pelo crente, para ser praticada pelo crente. Não há outro objetivo senão este. Como saber a vontade de Deus se eu não conheço as Escrituras, se eu me aparto dela, se eu não a leio, se eu não a guardo no coração, se eu não a pratico? Ora, não é de estranhar então que procuremos cartomantes, videntes, macumbeiros, e isso não fora da igreja, mas dentro da igreja que se prostituiu. E dentro da própria igreja foram eleitos macumbeiros, videntes, feiticeiros e adivinhos cristãos, que nos cultos pagãos evangélicos fazem todo tipo de adivinhação, feitiçarias, bruxarias e macumbas outras dentro da igreja, a fim de que saibamos a vontade de Deus. Trazendo o que outrora eu já disse aqui, quando no sermão na série de Efésios, aí no capítulo 4, de que a vontade de Deus nos é revelada exclusivamente pela palavra e que não a buscamos como os pagãos, no intuito de saber o futuro, no intuito de prever o futuro, ou diminuímos a vontade dele às nossas vontades pessoais. Mas essa vontade diz respeito ao reino, à glória de Deus e a minha relação com ele como eleito.
Isso está claro na Escritura, tanto para mim quanto para o Fernando, como para o Tiago ou para a Larissa, ou para a Nicole, não importa quão distintas sejam as nossas vidas, só há uma única vontade revelada na palavra para nós, porque somos filhos de Deus. E como igreja, essa vontade não muda, dele para mim ou para elas, ou para qualquer um de nós, mas é uma vontade una, manifesta por Deus na palavra a nós, a igreja. Por isso ela não é tão difícil de ser encontrada. Davi então buscou a vontade do Senhor e ouviu a voz de Deus. Há uma verdade crida por esta igreja e resumida na expressão latina sola escritura, somente a Escritura. Não há outra regra de fé e prática para o cristão bíblico. Eu faço questão de dizer cristão bíblico, porque a gente se denominando cristão que não é bíblico e muito menos seguidor de Cristo. E segue qualquer outra coisa menos Cristo. Há uma única regra de fé e prática. Eu não tenho que ouvir ninguém mais, senão a voz de Deus na Escritura. Davi, por ter vivido em uma outra dispensação, em um outro tempo, e sendo ele mesmo também denominado por profeta, na própria Escritura, ouviu a Deus. Ora, àquele tempo Davi não tinha ainda a revelação completa dada no cânon, como o próprio autor de Hebreus nos disse, que outrora falando Deus de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Davi, portanto, estava incluso neste período, ouviu o próprio Deus. Hoje nós ouvimos o próprio Deus, não de forma particular, mas de forma geral na Escritura, que cabe a nós de forma particular, porque somos o seu povo, chamado por Ele para servi-lo. Então a nossa única regra de fé e prática é a Escritura. É nela que sabemos a vontade de Deus. Portanto, ao negligenciá-la, nós negligenciamos tão grande graça. É como se cuspíssemos nessa graça dada pelo próprio Deus a nós e a desprezássemos, lançando-a aos cães ou deixando-a ao lixo. Assim também o fazem aqueles que perambulam de igreja em igreja, tentando ouvir aquilo que lhes agrada, quando Deus está lhes falando pela palavra. Meus irmãos, eu queria que você entendesse que o culto público e os estudos bíblicos à semana e reunião de oração só nos capacitam à vida privada com Deus, porque é em secreto que Ele nos responde, é em secreto que Ele nos abençoa, é em secreto que verdadeiramente o servimos. Portanto, no culto nós somos capacitados a lidar com esta palavra que nos revela a vontade dEle. Buscá-la no culto é tolice, buscá-la saltando de igreja em igreja é tolice, buscá-la na voz de outro homem é tolice. Eu não revelarei a vocês a vontade de Deus, ela está revelada na palavra. Eu só os conduzo à palavra, e um pastor deve fazer nada mais, nada menos do que isso: levar os crentes à santa palavra, para que lá ouçam a vontade de Deus. Quando os filisteus investiram novamente contra Israel, verso 13, Davi manteve um padrão para buscar e receber direção divina. Novamente, é o que diz o verso 14. Olha o que diz o verso 14 do capítulo 14. De novo, Davi consultou a Deus, e este lhe respondeu: não subirás após eles, mas rodeia por detrás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. Você há de convir comigo que era para Davi ter abandonado tudo. No primeiro momento diz que vieram os filisteus, eles já tinham partido para a batalha, tinham chegado no campo de batalha. Diz o texto que Davi vai e consulta Deus: entregarmos-a em nossas mãos? O texto diz que Deus responde: sim, eu os entregarei. Davi vai para a batalha, os filisteus fogem,
E Davi começa a retornar, e a notícia é que de novo eles investiram contra. Deus não disse que ia entregar? Deus não garantiu que iam... De novo está aí os filisteus infernizando o reino, nos atacando de novo. Uma leitura simples das Escrituras nos apresentam uma análise de como eram os filisteus. Em geral, ultrapassavam 1,80 de altura. Essa era a média geral dos filisteus. Que, em contrapartida, os judeus eram baixos. Os filisteus eram imberbes. Os filisteus tinham um nariz reto, achatado, que lhes dava uma aparência de braveza. Traziam os cabelos compridos, aptos à batalha, empunhavam lança e escudo, subiam em carros. Já os hebreus tinham sido proibidos de usar carros, nem montar a cavalo podiam, porque Deus tinha dito: não façam como os egípcios, ao ponto de que o profeta Isaías os condenou, porque tomaram para si carros e cavalos. E o salmista diz: não confiem na força de carros e cavalos, mas no Senhor nosso Deus. O armamento hebreu era deficitário em relação ao armamento filisteu. E agora Davi estava de novo diante desses inimigos terríveis. Mas o texto diz que de novo, novamente, consultou a Deus. Eu quero dizer para você que não vai ser fácil. Você vai ler a Bíblia, você vai estudar a Bíblia, você vai praticar a Bíblia. E a vitória às vezes não vem. E é preciso voltar de novo. É preciso ler de novo, meditar de novo, viver de novo a palavra. E isso de contínuo, até o dia em que Cristo há de voltar. Davi mantém um padrão: não desista, não desista. Firme-se na palavra, apegue-se a ela, consulte Deus, busque a Deus. Não ouça os homens, não ouça o seu coração, não ouça este tempo. Por mais que pareça aprazível, por mais que seja mais fácil, consulte Deus, busque a Deus, como fez Davi. Mesmo que você tenha que fazer de novo, de novo, de novo. O meu convite é que você mantenha este padrão de voltar à palavra, consultá-la, vá à batalha. E se os inimigos permanecem, volte à palavra, consulte a Deus de novo e retorne. Nós sabemos pela história que agora Davi alcança de fato aquilo que Deus tinha prometido. Ele muda a estratégia como Deus lhe ordena, e os inimigos são definitivamente derrotados, e Davi alcança de fato vitória. A repetição do tema consultar e buscar indica esse tipo de ação como uma característica de Davi. 2 vezes o texto fala de consultar, de buscar a Deus. Essa repetição dupla mostra que Davi tinha isso como uma prática, uma característica dele. Em segundo lugar, louve a Deus. Somos extremamente esquecidos. Nós nos esquecemos muito facilmente o que Deus faz por nós e através de nós. Nós nos esquecemos de como Ele é bom para conosco, como Deus é maravilhoso em nossas vidas. Eu estou acostumado a ouvir pessoas dizendo assim: pastor, eu nunca vou esquecer o que a igreja fez por mim. Pastor, eu nunca vou esquecer o que Deus faz por mim. Poucas semanas depois ele já não se lembra nem de Deus. Nem de Deus. Nossa tendência é esquecer a ação de Deus em prol do seu povo, livrando-nos dos inimigos. Lembre-se de quantas vezes houve oposição a você por você ser um servo de Deus, servir a Deus. Deus veio, livrou, guardou você, dirigiu você, e você esquece isso, você abandona isso, você deixa isso. O louvor de Davi está focalizado no termo romper, que ocorre 4 vezes no nosso texto, só no verso 11, acompanhe comigo. Subiu a Baal Perazim, e o termo Baal Perazim significa Senhor que rompe. Ali os derrotou, disse: Deus,
por meu intermédio, rompeu as fileiras inimigas diante de mim, com quem rompe águas. Por isso chamou o lugar de Baal Perazim, o Senhor rompe, o Senhor abre. Davi chamou o lugar de Baal Perazim, Senhor das passagens abertas. A Almeida Revista e Corrigida traduz como brecha. Comumente no meio pentecostal a ideia de abrir brechas, manter brechas abertas. É um termo comum, principalmente no contexto militar de Israel. A brecha era uma disposição de manter a abertura nas muralhas das fortalezas. O texto traz esse termo que tanto pode ser brecha como romper, abrir violentamente, forçar passagem. O termo Baal, ele vai ser usado para um deus pagão depois, mas antes disso Israel mesmo usava para se referir a Deus como Senhor e Mestre. Daí então Davi ter dito, Baal, o Senhor abre passagens, o Senhor rompe, o Senhor estabelece brechas. É um reconhecimento de como Deus age, de como Deus conduz o seu povo. Não há nada que possa detê-lo, não há nada que possa contê-lo. Deus está abrindo. Davi usa uma antiga forma de chamar Yahvé, Baal, que significa mestre ou senhor. Então ele declara, Deus rompeu as fileiras inimigas diante de mim. É o que diz o verso 11. Outrora Deus havia irrompido contra Israel, culminando com a morte de Uzá. Vimos isso semana passada em 1 Crônicas 13:11. É a mesma expressão, rompeu. Deus abriu o caminho. Não duvide disso. É por isso que nós louvamos o nome do Senhor, porque quando nós o buscamos e cremos nas suas promessas, e as promessas estão registradas na santa lei de Deus, e quando você se apropria dessas promessas, literalmente o caminho se abre. Não o seu caminho, não o seu desejo, mas o desejo de Deus é que prevalece. O reino dele é estabelecido, o governo dele é estabelecido, é ele que abre o caminho. Ele não abre para você o caminho, ele não abre caminhos que você deseja, ele abre os caminhos dele. Ele é o Senhor do caminho, ele é o Senhor da brecha, é ele que reina soberanamente. Ele estabelece então esse reinado, ele abre esse caminho, como ele o fez na vida de Israel. Ao usar o termo como quem rompe águas, traz a lembrança dos israelitas que Deus rompeu o mar quando o seu povo saiu do Egito lá no Êxodo. Traz também a lembrança as águas do Jordão com Josué. Em ambas, Deus, por sua promessa, liberta seu povo, a semente escolhida, e a preserva. Israel sabia perfeitamente que quando Davi usa a expressão como aquele que rompe águas, eles lembraram-se que mesmo depois do cativeiro, vivendo sob opressão, Deus é um Deus por eles. Deus abriu o mar vermelho, rompeu o mar ao meio. Deus rompeu as águas do rio Jordão. E Deus está abrindo o caminho no meio dos filisteus. Não se preocupe, mesmo que seja o mar, mesmo que seja um rio, mesmo que sejam inimigos de Deus, Deus abre caminhos, Deus conduz a sua semente, o seu povo escolhido. Nós o louvamos por esta certeza de que o próprio Deus é por nós, pois ele prometeu a seu povo. Tem uma promessa dada a Davi, de que Deus é o seu Deus, e de que Deus governa no trono de Davi. E tem uma promessa para nós. O nosso Senhor Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele reina e governa. E se você está a serviço dele, os inimigos serão rompidos pelo poder de Deus. E Deus vai passar por entre eles. E reinaremos com ele. É a promessa que nos foi dada e é o que aguardamos. Curva a sua fronte, feche seus olhos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Bondoso Deus, ajuda-nos a consultarmos a Ti em meio às nossas batalhas na vida cristã.
Batalhas estas que são suscitadas pelos nossos inimigos, a saber, o diabo, o mundo e a carne. Os três militam contra o Espírito, contra o Senhor nosso Deus. Guarda-nos, ó bondoso Deus, dar-nos conhecermos a Tua vontade e a vivermos e a praticarmos, a fim de que em obediência sejamos servos solícitos do nosso Senhor. Como Davi o fez, que tendo ouvido por 2 vezes a instrução do nosso bom Deus, a seguiu e obedientemente a cumpriu. E isso lhe trouxe vitória, não a ele mesmo, mas ao reino de Deus. E isso trouxe glória ao teu nome. Pelo que Davi, tendo louvado o Senhor, dignificou o fato de que o Senhor é o dono de todas as situações. É o Senhor que rompe, é o Senhor que abre caminho. O caminho lhe pertence, os inimigos são seus e a vitória é sua. Cremos e confiamos plenamente nesta verdade. E daí tiramos força para a nossa caminhada cristã. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É o que oramos em nome de Cristo. Amém.